No dia 15 de março de 2020, nasceu o Verbo da Vida Leiria. Passaram-se 2 anos. Tantas coisas aconteceram. Mudámos, crescemos, multiplicámos. Começámos pequenos, com poucos recursos. Mas a fé que o Senhor faria grandes coisas era maior do que estávamos a ver. Com o passar dos dias, pessoas chegaram e junto com elas o Senhor fez-nos crescer mais. Mesmo em nossas casas, nas lives, continuamos a crescer, firmes e unidos. E uma nova estação chegou. Mudámos para um prédio maior, com melhor infraestrutura. Estamos apenas a começar. Estamos unidos na mesma visão. Somos a família Verbo da Vida Leiria. Quando a gente chegou em Leiria, na verdade foi como se aquele lugar, é como se fosse a pecinha que faltava, né? Eu senti mesmo que essa é a minha casa, né? A partir dali, a gente conversando, foi conversar com o pastor Vanderlei, e o pastor Vanderlei falou: vocês não têm igreja lá, né? Nós falamos. Pois nós vamos nos programar e nós vamos levar a igreja para dentro da casa de vocês. Um casal que era de Lisboa e eles vinham periodicamente para cá e ensinavam um pequeno grupo que se reunia na casa do pastor, hoje pastor Francisco e Raquel. Começou com a família é tão grande que essa família dá para fazer um culto com a família, porque é bem grande, e foi daí que surgiu tudo. E chegou o grande dia e chegou 3 carros com o pastor Vanderlei e mais 2 carros, né? Bastante gente para fazer o culto e a gente ficou assim muito feliz. Na altura, quem liderava esse pequeno grupo era o Cledevan e Ana, um casal maravilhoso, e o grupo estava bem ligado, o coração deles com esse casal, mas eles não tinham no coração vir para cá. E nós fizemos uma transição tão leve, tão tranquila da liderança do grupo local, que eles foram maravilhosos e fundamentais nesse período. E a gente mudou o lugar da reunião, que antes acontecia num espaço na casa do pastor Francisco. Tinha o aspecto de uma garagem, mas tinham muitos lugares e as reuniões aconteciam lá. E era assim, foi muito bom, foi um tempo muito precioso. Era realmente um alimento que a gente gerava expectativa para esse dia, sabe? Em nenhum momento nós tínhamos dúvidas daquilo que Deus ele ia fazer nesse lugar. Era uma convicção, uma certeza tão grande que aquelas pequenas reuniões, elas eram uma semente de algo muito maior do que a gente. A gente alugou um hotel bem no centro de Leiria mesmo e a gente começou os nossos cultos lá. Só que depois de acho que foi 2 semanas, né? Foi 2 semanas. Entrou a pandemia, a gente teve que fazer os nossos cultos online. Então a primeira reunião no hotel foi no dia 8 de março, só que a gente não considerou como inauguração, porque eu queria que a inauguração fosse com a presença do nosso apóstolo. Então nós chamamos aquele culto de o ensaio da inauguração. E foi muito especial, foi uma experiência nova para todo mundo. E nós fizemos a inauguração dia 15 de março de 2020 e foi um momento muito especial. Mas quando passou pro hotel, eu fui logo no primeiro culto e foi para mim realmente uma maravilha aquele momento. Eu tinha certeza que o Senhor tinha respondido a minha oração. A igreja tinha acabado de inaugurar, de nascer, e nós estávamos com portas fechadas. Irmãos, mas o Senhor, ele não somente fala que esse espírito, o medo é um espírito. Você veja aí, o medo é um espírito. Mas da mesma forma, irmãos, Deus nos deu alguma coisa, Deus nos deu um espírito. Quando nós fizemos o primeiro culto de volta no hotel, foi na altura de junho de 2020, mais ou menos, tinha muita gente que tinha entrado em contato, estava lá, e a igreja assim, 2 salas alugadas, com muito espaço entre elas, mas aquela sensação, igreja cheia, nossa, tá faltando lugar. E aí bateu aquele, nós, né, novos, né, pastoreando uma igreja, então foi uma sensação assim, nova, diferente, e a gente ficou muito alegre nesse tempo.
boca do Simon disse, né? Há aqui pessoas, missionários que pertencem tanto a essa nação, que estão agora com dificuldade de tirar as suas âncoras. Mas você foi feito como barco, não para ficar ancorado na beira da praia, mas para se permitir, como foi da outra vez, alcançar outros espaços, outros lugares. E aí eu sabia que naquela hora Deus estava tratando comigo de tirar a minha âncora, o meu coração do Reino Unido. Viemos então para Portugal para estabelecer essa primeira filial do Ministério Verbo da Vida fora do Brasil. Quando nós chegamos aqui, a igreja estava linda, né? Pastor Marlon e Janaína fazendo um trabalho maravilhoso junto com a equipe que servia, né? Estávamos ali num hotel, né? Naquele hotel a gente via mesmo o amor das pessoas, o desejo de estar ali juntos, servindo. E a igreja estava bem no inicinho, meu Deus, montando e desmontando na caixa. Acho que se juntasse todos os pertences da igreja, cabia em um storage box de 64 litros. Ou 2 no máximo, talvez um para o departamento infantil e outro para a igreja. Aí a gente falou assim, bom, agora é hora então de crescer, porque o diabo ele quer parar a gente, né? É hora de crescer. E aí a gente avançou e creu mesmo, já estávamos à procura de um prédio e tudo, e foi quando a gente alugou um pavilhão, não esse, mas o pavilhão H, que é o nosso vizinho aqui na ponta. E começamos lá em dezembro de 2020. Ficamos naquele pavilhão um mês, porque a Gleice percebeu que era pequeno demais. E para nós era grande demais. Mas e viemos para cá, que é 5 vezes maior. Eu via isso para mais à frente, não tão rápido. Então, se eu pudesse resumir o que a gente está a viver agora, chocado. E assim, né, Gleison, esse prédio, transformar ele numa fábrica, em um auditório, em uma igreja, em um centro de convenções, como é o nosso desejo, né? Então, seria um investimento. E eu vi a igreja de Leiria virando a família Verbo Leiria que é. Deus falou bem claramente que essa igreja seria como um farol. Amém. Para essa zona, para esse local, aqui na zona, no centro de Portugal, mas também é uma igreja relevante para fora, para toda a Europa. Este é o tempo. E olha, Deus tem pressa. Tudo que precisa acontecer neste lugar, neste país, tudo que vai acontecer aqui neste lugar por causa desta igreja. E quando cá chegamos, um dos primeiros devocionais assim da nossa família foi no Evangelho de Lucas, capítulo 5. E ali o Senhor Jesus havia pedido aos pescadores que lá estavam o barco emprestado para afastar um pouco da margem, né? E para que a palavra que ele estivesse pregando alcançasse mais pessoas. Pedro, então, leva, e eu creio que depois de ter trabalhado a noite toda, né? Ele pega Jesus, afasta ele ali, e aí Jesus prega a palavra, e depois que alcançou bem mais pessoas, ele vai despedir de Pedro, e a gente sabe da pesca maravilhosa, né? Que ele chama, a rede quase estoura, o barco quase veio a pico, e Pedro deu sinal aos seus parceiros. Na versão em inglês, na versão em português está companheiros, mas na versão em inglês que a gente naquela época leu, tá partners, parceiro, né? E aí eu vi naquela hora que todo mundo que pegasse junto com a gente, afastando um pouco da praia, para que a palavra fosse mais alto, mais longe. A gente veio e que isso aconteceu através das escolas bíblicas, quantos países a gente não está alcançando, né? Por causa da própria igreja de Leiria e da escola ministerial depois.
que a gente afastou para alcançar longe. Então, assim, e eu vi uma promessa dos barcos dos nossos parceiros, né, quase virar pico por estar segurando a corda nesse momento. E eu creio nessa palavra, sabe? Nessa prosperidade financeira que acompanha quem está pegando junto com isso, em nome de Jesus. Amém. A partir do momento que eu conheci a Verbo e que pude participar da escola bíblica Verbo da Vida, foi um divisor de águas na minha vida e fez toda a diferença. Eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida. Eu entrego tudo. Sim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te entrego. Eu te entrego. A minha vida. A minha... Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te entrego. Eu te entrego. A minha vida. A minha vida. E diz assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te entrego. Eu te entrego. Cada dia. Cada dia. Da minha vida. Minha vida. Eu acredito assim que, olha, Deus tem grandes coisas para esse local. Deus tem grandes coisas, muitas vidas serão alcançadas mesmo, sabe? Porque foi um crescimento tão rápido. E eu acredito que vai continuar sendo dessa forma, que muitos portugueses mesmo entregando a vida para Jesus, que esse é o objetivo, né? Deles serem alcançados. E Marinha Grande não será mais a mesma. Queremos assim uma igreja lotada de portugueses, de brasileiros, e só bênçãos mesmo. Os nossos filhos crescendo na igreja e sendo abençoados aqui dentro, que arrumem suas esposas, meus filhos que arrumem as esposas, seus maridos aqui dentro e que cresçam junto com a igreja. Eu olho para esse espaço aqui hoje que a gente tem, eu já acho que ele está pequeno. Com quem sabe comprando o prédio aqui e transformando, sei lá, não sei se, mas vamos crescer, né? Amém. Vamos crescer. Bom, para mim, a história mais marcante que nós tivemos até hoje foi a vida de Davi, né? O nosso bebê milagre. Deus nos deu um amor muito grande por essa criança, né? Não que a gente não faça acepção de pessoas, nem nada do tipo, mas eu me lembro as várias vezes que Deus nos acordou de madrugada. Outro dia que a gente vinha conversar com os pais, que a gente ia descobrir que Davi ele tinha passado uma noite onde ele estava quase morrendo. Um momento assim mesmo, onde a igreja precisou se unir, né, e gerar essa vida mesmo em oração. Eu acho que é o maior presente que nós recebemos nesses 2 anos, é a vida de Davi. E nós vamos ver ele aqui correndo por essa igreja, pulando, né, dando trabalho aí para os diáconos. Eu diria para o pastor Gleice Marina, muito obrigado pelo seu sim. E nós somos muito gratos mesmo pela vida deles, pela família deles, sabe? Por eles ter aceitado esse convite. Pra gente é uma honra estar perto, tipo assim, vivendo com eles e absorvendo da unção que tem sobre a vida deles. Pra gente é uma honra. O que dizer do pastor Gleison, que a gente tem aprendido muito assim com a questão do crescimento, né, do trabalho, porque ele inspira mesmo, ele se dedica e ele veste a camisa mesmo da igreja em si. Nossa, eles sabem o quanto que eu amo eles, de verdade. Muito.
Eu tenho uma gratidão enorme ao Senhor por eles, pela vida deles. Quando eles chegaram e assumiram a igreja, eu fiquei muito, muito feliz, muito. E apesar de não conhecê-los, né, não conhecia de lado nenhum, e nem tinha visto nenhuma pregação, pronto, não sabia nada deles. Mas com o passar dos dias, o cuidado, o amor, eu costumo dizer que eles realmente são a tampa e a panela, se encaixam muito bem. Porque a Marina é ligada no 220, né? Mulher admirável demais, cheia de fé, que você fica do lado dela e você pensa assim, nada é impossível. Tudo pode acontecer, porque realmente ela injeta isso em você e é animada, é pra frente, enfim, tem sido uma bênção na minha vida. E o pastor é aquele que acalma, é amoroso, é amigo, e eu tenho ele como meu pai, né? É um pai na fé, um pai espiritual que abençoou muito a minha vida e que em vários momentos da minha vida eu recorri, né, a ele me instruiu, me ensinou, me aconselhou e as coisas têm dado certo. Ele tem sido um suporte incrível. Eu amo demais a vida deles. Eu sou muito grata ao Senhor, muito mesmo, por eles, pela família. Então eu não quero, nem penso que eles um dia possam sair daqui. Ainda não estou preparada para isso. O que eu diria para eles é que muito obrigado por ter acreditado na gente, por ter investido tempo e dinheiro, por ter investido realmente os esforços deles, né? São um grande ministério, é um ministério para construir pessoas. Na vida do pastor Gleison isso se faz muito real. Ele sempre deixa a questão de ministério em segundo plano quando a nossa vida ela está em necessidade ou está em evidência ou precisa do auxílio. Então o pastor Gleison, o apóstolo do ministério, ele foi o meu amigo quando eu precisava de um amigo, ele foi um ouvido quando eu precisava de um ouvido, e foi um pastor quando precisava ser um pastor. Então, mesmo a nossa diferença de idade não ser tão grande, eu sinto muitas vezes o conselho dele como de um pai e um interesse de um pai para um filho. E para mim, eu tenho que falar, né, por Igreja Marina mesmo, muito obrigado. E vocês mesmos já falaram que o que reconhecem a lealdade na nossa vida, e eu posso afirmar que nós somos. Podem contar com a nossa lealdade sempre. Quando nós paramos para conversar como diretoria, de algumas pessoas que vimos chegar aqui, pessoas chegavam aqui tristes, sabe? Com o semblante caído e perdidas mesmo. E elas começaram a se envolver, e hoje você vê essas pessoas radiantes, felizes, contando os feitos do Senhor, contando testemunhos. Pessoas que passaram por dificuldades gigantescas nesse período que vieram para cá, mas dizem que superaram porque a palavra que aprenderam aqui transformou a vida delas. Não existe presente maior do que isso, sabe? Você chegar num lugar e dizer, eu amo estar aqui, porque aqui é a minha família. Mesmo com um crescimento tão acelerado, isso não impediu que nós ficássemos ainda mais fortes, né? Unidos na mesma visão. Sabe que a igreja não é prédio, tijolo, cimento, areia, mas esse aqui, o que nós vemos no natural, é o reflexo da disposição do coração de cada irmão. Mas o mais lindo da Igreja Verbo da Vida Leiria é que, de fato, nós estamos unidos na mesma visão. Foi cada milagre que a gente foi vivendo aqui. A unidade dessa igreja é sobrenatural. Amém. Realmente, nós somos a família Verbo Leiria.